E aí nós temos o tema da nossa aula de hoje, como seja, o conhecimento científico. Na realidade, para o curso de Direito, o conteúdo programático da disciplina Introdução ao Estudo do Direito pede que se discorra sobre o tema o direito como ciência. Ocorre que, para que a gente possa melhor conduzir o domínio do tema direito como ciência, é preciso primeiramente falar alguma coisa sobre um outro tema correlato, como seja definir de uma forma geral o que seja ciência. Óbvio que para que você entenda melhor o direito como ciência, você precisa saber o que é ciência. Assim sendo, nós vamos começar a nossa abordagem partindo da indagação: o que é ciência? Se você promover uma enquete no meio popular para ver qual é o entendimento das pessoas acerca do que seja ciência, é fato que a ideia no entendimento popular e muitas vezes está voltada para conhecimentos ligados às ciências naturais. Daí é comum ver as pessoas definirem ciência com um pensamento voltado para a física, a química, a biologia, a matemática, a astronomia, a fisiologia, a medicina. Daí que falar sobre a figura de um cientista, pedir que se descreva a imagem de um cientista, as pessoas vão te responder com aquela ideia de alguém vestindo um jaleco branco dentro de um laboratório ou com um telescópio olhando para as estrelas, ou diante de um computador, ou construindo estações espaciais, enviando sondas para Marte. Aí as pessoas poderão te responder, citar nomes tais como de Albert Einstein, o físico alemão autor da teoria da relatividade, um dos precursores no estudo da energia nuclear. Ainda acerca deste pensamento popular voltado para as ciências da natureza, você poderá ouvir alguém citar ainda o nome de Alexander Fleming, um médico microbiólogo britânico que descobriu a penicilina. Outro que pode ser citado, Christiaan Barnard, aquele médico sul-africano que realizou o primeiro transplante de coração no mundo, de Lavoisier, químico francês, autor da teoria da conservação das massas. Quem fez o Enem deve se lembrar que foi que ele disse: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Também com essa ideia voltada para as ciências naturais, de repente alguém pode citar também Stephen Hawking, o físico britânico, aquele em sua cadeira de rodas, e que faleceu em 2018. A gente há de convir que, na realidade, estas áreas do conhecimento, química, física, matemática, biologia, até mesmo em decorrência a um processo histórico, por antecederem a afirmação da sociologia como ciência, isso aconteceu nos meados do século XIX, a referida ideia voltada para as ciências naturais ainda atrai a atenção daqueles que queiram falar sobre ciência. Entretanto, a gente chama a atenção dos nossos estudantes que também são cientistas aqueles que, dentro daquilo que chamamos de ciências humanas e sociais, estudam a vida do homem em sociedade, nas suas relações sociais,
políticas, econômicas, culturais. Tá? Nesta segunda contextualização, como seja a grande área das ciências sociais ou humanas, afloram a sociologia, a antropologia, a história, a demografia, a economia, a política, o direito. Nunca esquecer que o direito está inserido dentro dessa área das ciências sociais. Ainda a criminologia como uma ciência derivada do direito. Então, dentre outros. Daí que também haverão de ser inseridos neste seleto grupo de cientistas estudiosos como Karl Marx, filósofo alemão, foi considerado fundador do socialismo científico e o responsável pela teoria comunista. Outro, Augusto Comte, filósofo francês, considerado pai da sociologia. O que mais? Friedrich Hegel, o filósofo alemão, considerado pai da dialética moderna. Ainda Max Weber, filósofo alemão. Hans Kelsen, autor da Teoria Pura do Direito, onde estão os fundamentos do direito como ciência. Depois de tudo isso que eu falei agora, nós vamos fazer menção àquela macro divisão moderna das ciências, que divide as ciências em dois grandes grupos, como seja ciências exatas e naturais e ciências humanas ou sociais, que embora esta divisão seja refutada por alguns estudiosos, ocorre que odiernamente ela é muito utilizada, inclusive na própria estruturação do ensino no Brasil. Mas afinal de contas, como a gente pode definir o que seja ciência? Olha, nós aqui já mostramos figuras com interessantes históricos dentro da produção científica, tanto aqueles das ciências sociais quanto outros das ciências naturais. Entretanto, resta fechar esta primeira etapa com uma definição acerca do que é ciência. A exemplo daquilo que se faz a toda vez em que se vai definir, conceituar alguma coisa, a gente sempre busca descobrir alguma referência dos subsídios gramaticais. Então, neste momento, a gente vai buscar ver a etimologia na palavra ciência. Bem, no sentido etimológico, a palavra ciência tem a sua origem no latim, numa derivação do verbo exire, que significa saber, que vai dar origem a outra palavra, scientia, que significa conhecimento. Desta forma, há de se convir que o termo ciência, até mesmo por questão gramatical, sempre está voltado para algum conhecimento. Entretanto, esta concepção puramente vernacular, por si só, ela não satisfaz, por não ser completa. Aí pergunta assim, como assim não está completa? Sim, a razão está no próprio desenvolvimento da inteligência humana, na descoberta e investigação de novos fenômenos na natureza, que mais mudanças ocorridas na sociedade, complexidades na convivência social. Então, inclusive, essa função, essa investigação de novos fenômenos podem motivar o surgimento de novas áreas do conhecimento.
Nessa dinâmica, isso força aos estudiosos ao aprimoramento dessa ideia do que seja ciência. Daí que surgem outros elementos vinculados à atividade científica, que também passam a ser vistos como definidores de ciência. A gente sabe que a cada dia estão surgindo aí outras áreas do conhecimento, novas ciências. É exemplo de que há meio século atrás nem se falava em ciência da computação. Aí o exemplo. Bem, já se desprendendo da questão puramente etimológica, a atividade científica do homem já dentro de uma complexidade de objeto, de método de investigação, de fórmula de se disponibilizar a descoberta científica para os demais, dentre outros, vem a tornar mais complexa a conceituação do que seja ciência. Em síntese, as áreas do conhecimento se diversificam, ganhando modus operandi próprios. Eu quis dizer que existem várias formas de se produzir ciência. Diante disso tudo, a gente pode afirmar que não existe consenso fechado entre os estudiosos numa conceituação genérica do que seja ciência. O que é que eu quero dizer com isso? Olha, o conceito de ciência para as ciências exatas e naturais nunca vai poder ser o mesmo para as ciências sociais. Acerca disso que acabei de falar, nós vamos pegar um conceito de ciência que o professor Paulo Dourado de Gusmão se refere na sua obra Filosofia do Direito. Segundo menciona, inclusive, em tese crítica, Paulo Dourado assim vai definir ciência. Saber sistematizado, logicamente ordenado, sem contradição alguma, passível de verificação, experimentação e comprovação, controlável em laboratório ou por fórmulas matemáticas, transmissível com pouca margem de erro, formulado através de leis ou de equações rigorosamente consagradas pela comunidade científica. Então nós vimos aí uma conceituação com muita afinidade com as ciências exatas e naturais. Então vamos se ater um pouco sobre cada partícula do conceito mencionado pelo professor Paulo Dourado de Gusmão, para ver o que é que se aplica e o que não se aplica à ciência social. Com relação ao primeiro ponto, onde ele diz saber sistematizado, logicamente ordenado, em primeiro, não há como separar o sistematizado do logicamente ordenado. Um está contido no outro. A gente precisa saber de antemão o que é que significa o termo sistema. Todo sistema sempre será resultado de uma análise acerca de determinada coisa, cujas conclusões vêm a formar um conjunto cujos elementos que resultam desse estudo reunidos se interligam de modo a formar um todo organizado. Quer dizer, sequência de etapas, tanto quanto da investigação científica, quanto da formalização dos conteúdos. Sempre a ideia de sistema estará ligada a se disponibilizar e se conduzir de forma organizada. Mas precisamente com relação à expressão saber sistematizado,
Isto significa que o resultado daquela investigação científica será disponibilizado para a comunidade de forma a melhor facilitar a absorção dos conteúdos para aquele que pesquisa, né? A exemplo de um sumário prévio para a noção do conteúdo, o desenvolvimento de uma sequência lógica, a linguagem compatível com a envergadura daquele trabalho científico. Uma diagramação que, além do estético, favoreça a visualização daquele que pesquisa, dentre outros. Oportuno que a gente recomende aos nossos alunos, futuros cientistas do direito, que deem uma olhadinha nas normas da ABNT. Então, quanto ao saber sistematizado a que se refere a doutrina, esta partícula do conceito serve tanto para a ciência natural quanto para a ciência humana. O ponto 2. Sem contradição alguma. Ao segundo ponto, no que a referida conceituação de ciência diz, sem contradição alguma, isso aí é irrefutável para as ciências exatas e naturais, porém, não serve para a ciência social. Segundo o estudo da sociologia, o contraditório é que é o combustível para a boa análise do fato social, naquilo que se prega no materialismo dialético e na dialética hegeliana. É clássico que dentro da dinâmica social sempre existirá antagonismo das classes, alternância de poderes pela diversidade de interesses. Sempre irão existir dominantes e dominados, daí as contradições dentro da sociedade. E aí alguém poderia perguntar, mas professor, dentro dos grupos sociais não poderia existir um deles onde as pessoas não estivessem em contendas, disputas, desentendimentos, contradições? Se alguém disser que sim, esses pensadores são aqueles que os humanistas denominam de românticos ou utópicos. E aí, quem são esses românticos utópicos? São aqueles que falam sem fundamentos as condições materiais e reais da sociedade. Propõem a construção de uma sociedade igualitária, eles vivem de conjecturas. Quanto ao ponto 3, é passível de verificação, experimentação e comprovação. Olha, isso aí é mais uma particularidade das ciências exatas e naturais, que pode até servir em parte para a definição de uma determinada ciência humana. Em síntese, o comportamento do homem em sociedade pode até ser objeto de verificação. Olha aí, o termo verificação deriva do latim vero. Ele significa tomar alguma coisa como verdadeiro, a busca da constatação de uma realidade. Então aí o sentido é de se aferir, de analisar, de se constatar uma realidade pela existência de algum fato, de alguma situação. Em síntese, toda ciência sempre decorrerá da observação de alguma realidade. Muito se discute acerca de certas ditas ciências, por exemplo, da ufologia. Havia a pergunta se algum dia você já viu um OVNI? Você já viu um extraterrestre? Também
sobre essa questão da observação de uma realidade, né, se questiona também a parapsicologia. Alguma vez você já viu um fantasma? Acerca desta veracidade de fenômenos da natureza ou de acontecimentos da ordem social, é oportuna a afirmativa da jurista Maria Helena Diniz, quando em sua obra ela afirma o seguinte: a ciência é, portanto, constituída de um conjunto de enunciados que tem por escopo a transmissão adequada de informações verídicas sobre o que existe, existiu ou existirá. Olha aí, acerca desta observação de alguma realidade que se aplica tanto para as ciências naturais, quanto para as ciências sociais, observação de uma realidade. Nós vamos questionar agora a matemática. Faça uma pesquisa sobre os fatos que levaram, por exemplo, Tales de Mileto, naquela história das pirâmides do Egito, a chegar às conclusões da qual elaborou o seu famoso Teorema de Mileto. Olha, anote o link que nós vamos colocar aí, tá? E faça uma pesquisa no Google. Observação de uma realidade. Outra coisa, ainda acerca disso que eu estou falando, a ciência partindo da existência de uma coisa real, aproveite, vá ainda no Google e pesquise como foi que Fleming descobriu a penicilina. Aí nós vamos colocar mais um link. Faça essa pesquisa e você vai observar como o cientista, através de uma realidade, chegou às suas conclusões. Sem delongas, o surgimento da própria sociologia como ciência que decorreu da evidência de fatos históricos dentro do cenário europeu nos séculos XVIII e XIX. Eram coisas reais que estavam acontecendo na sociedade europeia, tais como a Revolução Industrial, os conflitos decorrentes das relações do trabalho, foram mudanças que aconteceram na sociedade. Outra, o crescimento das cidades na Europa, os grandes contingentes populacionais, e dentre outros problemas que forçaram a uma resposta inteligente por parte dos estudiosos na época. A título de pesquisa acerca do surgimento da sociologia como ciência, nós indicamos ainda uma pesquisa para vocês. Indicamos aí o link, faça a anotação desse link, da professora Maria Clara Ramos Neri. É bom que assistam o vídeo para melhor entendimento acerca do tema. Este elemento verificação, no que possa ser usado para a definição de uma ciência, também pode ocorrer na definição de uma determinada ciência social. Não serve só para as ciências naturais. A verificação também serve para a ciência social. Então seria a hipótese de se constatar algum comportamento através da consulta das massas, a exemplo de uma pesquisa de satisfação de necessidades comunitárias, de tendências eleitorais. Olha como acontece aí em época de eleição, cujos resultados são, em princípio, de ordem estatística e podem ofertar dados como base para o início de um trabalho científico. Adiante,
Quanto ao outro tema, experimentação, no que se diz respeito às experiências científicas que conduziriam a uma comprovação daquilo que se pretende ou se afirma, a exemplo do que se faz na química, na física, na botânica. Isso tudo aí é prática atípica à natureza humana. A ideia de experimentos sociais é muito controvertida para as ciências humanas. Discute-se a sociedade como objeto de experimentos, a exemplo de alguém idealizar que para se reduzir a criminalidade, para se reduzir a delinquência juvenil, se reduza a menoridade penal. Vamos fazer essa experiência para ver se a delinquência juvenil vai ou não vai diminuir. Ao ponto 4, com relação ao ponto 4 do exemplo de definição de ciência citado pela doutrina. É controlável em laboratório ou por fórmulas matemáticas. Então a gente vai partir do seguinte: a ideia que se tem de um laboratório é aquela de um determinado espaço onde se elabora em regime de confinamento. Um analista que se volta para as coisas fracionadas, tem um trabalho limitado entre 4 paredes, convergente a uma porção de substância, de microparasitas, e fica por aí. Isso aí é prática na bioquímica, na microbiologia, na farmacologia. Entretanto, para o estudo do comportamento social, fica difícil se conceber o confinamento de pessoas, retirando-as do convívio social para fins de análise de comportamento. Quem poderia fazer isso seria uma área da medicina, chamada de psiquiatria. Como é que a gente poderia conceber um laboratório para estudar a sociedade? Então seria assim um laboratório sem paredes, a céu aberto, incomensurável. O laboratório seria a própria sociedade em lato sensu. E nesta mesma dimensão seria o objeto, como assim, dela para ela mesma. Seria o estudo conjunto, tanto das pessoas quanto dos grupos. Então, nunca o comportamento social se comportaria dentro de um laboratório. Ainda dentro do conceito mencionado pela doutrina, quanto à partícula controlável em laboratório, ou por fórmulas matemáticas, aí mais precisamente ao controlável por fórmulas matemáticas. Outra, no estudo do fato social, as tendências, a alternância de valores, as obviedades de comportamento, a conclusão de estudo do sociólogo jamais poderá estabelecer fórmulas ou regras rígidas, a exemplo do que faz a matemática. Veja só, quando Pitágoras concluiu há cerca de 3.000 anos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, no seu famoso teorema, quem nunca ouviu falar sobre o teorema de Pitágoras? Isso se perpetuou e continuará indefinidamente como uma das fórmulas da matemática. Aí de repente alguém poderia perguntar: mas professor, dentro das ciências sociais, onde se insere o direito, a lei,
como resultante de interesses da sociedade, não seria também uma fórmula que impõe obediência a todos? Aí, lembra aquele pressuposto do direito que diz dura lex sed lex? Em resposta, diga-se que a lei, em seus enunciados, inclusive com imposição coercitiva do Estado, como comando normativo pode até receber este tratamento de fórmula. Entretanto, diferente das fórmulas das ciências exatas e naturais, ela tem diferenças. Assim como ela é colocada em vigência, lá adiante pode ser revogada, pode ser modificada, inclusive pode deixar de ser aplicada quando a lei seja injusta, a lei seja vetusta, anacrônica. Inclusive a lei, existem situações no direito nacional que lei se torna letra morta. A gente usa essa expressão no direito, letra morta, quando a lei simplesmente cai no desuso. A sociedade nem faz questão daquela lei. Uma discussão bem interessante dentro do direito diz respeito à teoria do zetético, também tratada como teoria da argumentação jurídica. Teoria do zetético tem o mesmo nome de teoria da argumentação jurídica, que é preconizada pelo jurista alemão Theodor Hüweg, que no início do século passado adotou este pensamento. A respeito dessa teoria, a gente vai estudar mais tarde com profundidade na sequência do curso de Direito, quando falarmos sobre outro tema chamado normatividade social. Bem, mas voltando a Theodor Hüweg, ele refutou o entendimento da norma jurídica formulada como verdadeiro dogma. O que é o dogma? O dogma vamos resumir assim, dogma é a verdade absoluta, aquele dito infalível, aquele entendimento que não admite controvérsias. Portanto, podemos concluir que mesmo a regra jurídica recebendo este tratamento de fórmula, segundo o zetético, nunca o será no sentido do inquestionável, inflexível, imutável, insubstituível, e vai por aí. A sociedade ela é mutante, portanto o comportamento social muda, tanto no processo histórico quanto no âmbito espacial, de grupo para grupo. E o direito deve acompanhar estas mudanças na sociedade. Ainda exemplo das ditas fórmulas, vamos, por exemplo, ver uma regra da sociedade brasileira no início do século XX, século passado. Naquela época, a sociedade era prevalentemente patriarcal. Hoje não é tanto assim, não podemos até dizer que não é mais. Daí que naquela época se adotaram padrões de comportamento como verdadeiras fórmulas rígidas, até mesmo ditas como infalíveis. Por exemplo, se tinha como regra dizer que a mulher deveria ser sempre a dona da casa, deveria se ater às prendas domésticas, cuidar dos filhos, não deveria trabalhar fora, pois assim se conservaria a família como base da sociedade. Então, a sociedade perfeita dependeria da mulher dona de casa.
Esta fórmula de comportamento consuetudinária não mais existe. Hoje a mulher está aí no mercado de trabalho, na política, nas forças armadas, disputando a sua igualdade com o homem. O próximo ponto. Transmissível com pouca margem de erro. Aí nós perguntamos, mas aí o que é erro? Na matemática, erro é dizer que 2 e 2 são 5. Na medicina, erro é dizer que um médico diagnosticou uma doença como dengue, quando na realidade era malária. Então aí está outro ponto que o modelo dito pelas ciências exatas e naturais não se adequa ao comportamento social. Na ciência social, a questão do certo e do errado está tanto na subjetividade de cada pessoa quanto na concepção de cada grupo, concernente a valores. Muitas vezes os valores de uma pessoa podem ser diferentes aos de outra. Isso pode acontecer em decorrência a diversidade cultural, diversidade de classe social, de escolaridade, de religião, de educação familiar, vai por aí. Ainda com relação à dita transmissão sem erro, seria assim como o cientista social convicto em suas conclusões, ele se dissesse infalível, eu nunca erro, mas de repente, seguindo este exemplo, alguém vai chamar a atenção daquele pensador e diz assim, espera aí, você está passando para todo mundo uma ideia de que, por exemplo, seguindo o exemplo, a prostituição infantil lá na comunidade do Tucunduba só tem uma solução, que é o controle social, através de uma intervenção do Estado na família. Você afirma isso com tanta certeza, mas eu discordo, pois acho que de outro lado eu não estou errado ao insurgir com antítese. Daí que eu te afirmo que, independente de alguma intervenção direta do Estado na família, a igreja, os educadores já estão há bastante tempo conseguindo bons resultados. Aí, neste cotejamento de fórmulas para a solução ao problema, emergem os paradoxos e as antíteses, coisas incomuns, por exemplo, na matemática. Com relação ao ponto 6, formulado através de leis ou de equações rigorosamente consagradas pela comunidade científica. Sem muitas delongas, como já foi dito que não se pode dirigir o comportamento social com fórmulas ou equações matemáticas. Isso aí não precisa mais repetir sob risco de redundância. Então, quanto a essa expressão formulado através de leis, a questão das leis a que se refere a doutrina não são tais quais as leis da dogmática jurídica moderna. Foram chamadas de leis, exemplos, leis de Kepler, leis de Newton, leis de Darwin, em razão de que foram descobertas científicas que, pelo prestígio do cientista, pela irrefutabilidade de suas teorias, ganharam grande respeito na comunidade científica à época. Daí que
assim alçaram a esta denominação excelsa de leis, no sentido do extremo respeito e veneração. Na realidade, esta nomenclatura de leis, que nada tem a ver com alguma iniciativa de algum poder legislativo europeu, de algum parlamento, servem de referência a determinadas regras consolidadas na matemática, na biologia, na física, na química e por aí, dentre outros, né? Temos, por exemplo, a lei dos senos na matemática, a lei dos usos e desusos de Lamarck na biologia, lei da gravidade de Isaac Newton na física. Bem, então nós fizemos toda esta dissertiva. Acho que agora nós já temos elementos suficientes para que, né, possamos ofertar, subsídios para uma boa definição do que seja ciência. Nós vamos dar um conceito, aliás, nós não vamos dar, né, um conceito corrigido, nós não vamos dar um conceito pronto para vocês. Poderíamos citar definições de um jurista, de um sociólogo, de um filósofo, de um físico e por aí. Mas nós vamos, basicamente, em sendo uma definição de ciência in lato sensu, indicar para vocês 5 partes que devem ser inseridas na conceituação, até porque servem tanto para as ciências naturais quanto para as ciências sociais. Então, como seja, ao definir ciência, você vai dizer que toda ciência é uma área do conhecimento, que toda ciência é a observação de uma realidade, que toda ciência tem que ter autonomia de objeto, que toda ciência é saber sistematizado, e que toda ciência deve ter um método com afinidade ao seu objeto. É oportuno ainda, concernente à definição de ciência, que a gente tem visto por aí alguns estudiosos que inserem ainda mais alguns elementos genéricos, dos quais nós vamos nos reportar a 3. Como seja, dizem sobre a imparcialidade, o empírico e a racionalidade. Em primeiro, com relação à imparcialidade, o grande defensor deste quesito para a produção científica foi Émile Durkheim, dentro da sua escola do positivismo, ao dizer que o verdadeiro cientista é aquele que mantém uma neutralidade axiológica, como seja, diante do fato, e releva inclusive os seus próprios valores. De início, a gente chama a atenção que nos primórdios da sociologia, com esta escola do positivismo de Durkheim, se idealizava que o fato social deveria ser investigado seguindo os mesmos métodos das ciências naturais. Tanto que, pelo o que ele afirmava, diante do fato, o investigante deveria se portar como um biólogo que adentra a uma mata virgem. Não tem domínio de nada. Tudo é novo, tudo é inédito. Tal entendimento de Durkheim hoje se tem como superado.
Na concepção de Max Weber, é considerado o pai da sociologia moderna, ao contrário de Durkheim, acerca desta dita imparcialidade, Weber chama a atenção para a subjetividade das pessoas. Não acredita ser possível ao homem o alcance ideal desta neutralidade plena pensada por Durkheim. Em relação ao pensamento de Weber, a gente há de pensar no seguinte: como disse Aristóteles, o homem é um ser social, o homem é um ser político. Daí que na sua vida gregária sempre viverá em interação com os seus semelhantes, razão pela qual assimila valores tanto positivos quanto negativos e mais. Em razão da subjetividade no seu discernimento, dificilmente se postará com a neutralidade axiológica a que idealiza Durkheim. Passando ao outro quesito empírico, para a conceituação de ciência, utilizando esse termo, se traduz o empírico como aquilo que vem da vivência, do cotidiano das pessoas, experiências do dia a dia que levam ao conhecimento, ou seja, aquilo construído por meio de tentativas, erros e acertos, e vai por aí. Você já ouviu aquele ditado popular que diz assim, é apanhando que se aprende? Esta história do conhecimento empírico, eu vou lembrar um fato até curioso. Eu lembro uma vez em um programa de televisão quando alguém refutou e disse: então o melhor médico obstetra deveria sempre ser mulher e ter parido diversos filhos. Assim teria muita coisa para dizer acerca do parto. Nós estamos falando do empírico. Bem, gente, é certo que a ciência não possa se esgotar no seio das conjecturas, mas também existem ressalvas no seio das ciências sociais acerca do empírico. Há de se convir que as experiências de um grupo social podem não servir para outro, daí esta história do empírico não ser absoluta. Voltando para aquilo que nós falamos antes, no exemplo acerca de como inibir a delinquência juvenil, lembram? Na onda deste empirismo, alguém poderia dizer: olha, lá nos Estados Unidos da América, a maioria dos estados fixou a responsabilidade criminal em 10 anos. Por que não fazemos o mesmo aqui no Brasil? Aí nós vamos lembrar aquela conhecida frase dita nos meios políticos nos inícios dos anos 60. O que é bom para os Estados Unidos também é bom para o Brasil. Minha gente, são dois países com realidades diferentes. Nada se assegura que a experiência norte-americana venha a dar certo no Brasil. Por último, quanto à racionalidade que alguns estudiosos colocam como um quesito para a conceituação do que é ciência, para melhor assimilação do que significa, devemos defini-la pela antonímia. Aí você vai dizer pelo oposto, como seja, que racionalidade é tudo aquilo que se contrapõe às aberrações, ao absurdo, ao inconcebível,
ao insensato, né? O que mais? Aquilo que é chocante. Bem, minha gente, aqui nós encerramos o primeiro bloco acerca da definição do que é ciência. Como nós falamos no início, o propósito desta aula é ofertar subsídios para o melhor entendimento no estudo do direito como ciência, que a gente vai abordar mais adiante. No próximo bloco falaremos ainda mais alguma coisa sobre o conhecimento científico. Abordaremos a classificação das ciências. Até mais!